mas eu vou falar mais de leitura. Além da formativa, existe a somativa, a avaliação externa, que é importante, mas eu vou falar mais da formativa. E além da avaliação, existe o ensino, que é muito mais importante do que a avaliação. Mas eu sou uma pessoa da avaliação muito preocupada com o aprendizado. Eu vou partilhar minha tela com vocês e começar. Nós vou dividir em 3 momentos: um momento conceitual, um momento da avaliação formativa, e eu quero terminar com um exemplo. Eu falava com o secretário Miguel a importância desse exemplo, que é um desafio que eu queria deixar para Rio Verde, que eu já sei, uma cidade que conquistou, né, e é conhecida por bons resultados na educação. Eu vou deixar um desafio. Eu queria começar com esse triângulo pedagógico. Esse triângulo ele é usado por diferentes pessoas, diferentes autores, mas ele sintetiza o que é a proposta pedagógica da escola, né? Que são 3 coisas. Nós precisamos saber o que nós vamos ensinar, como nós vamos ensinar e como nós vamos avaliar. No meio, aí, Fábio, eu colocaria a gestão pedagógica, quer dizer, qual é o papel de vocês na secretaria? É gerir essas 3 dimensões, de tal forma que elas se harmonizem. Então, o que nós vamos ensinar? Nós precisamos ter clareza. A rede precisa ter uma enorme clareza do que vai ser ensinado. Eu vou falar disso. Depois, a rede também terá que ter uma maneira de dizer: aqui em Rio Verde se ensina dessa maneira. Não vai ser uma maneira só, mas não são 157. Ou seja, nós precisamos, nas reuniões pedagógicas, falar: agora que eu sei o que eu vou ensinar, como que eu vou ensinar? A gente troca isso. Como é que deu certo ali, né? Mas eu vou dar mais ênfase ao como avaliar, né? Então, esse é o triângulo pedagógico, síntese da proposta pedagógica. Eu agora preciso explicar para vocês essa ideia que na educação teve um pouco de polêmica, mas ela está no centro da educação que a gente precisa para as crianças, que é a ideia de competência. A palavra competência, gente, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem. Competência tem a ver com mobilização. Tá? A gente fala pouco disso e aí você perde a riqueza. Por que mobilização? Porque o problema que a vida te coloca, ele exige 3 coisas. Ele exige o conhecimento, ele exige a capacidade de utilizar o conhecimento e ele exige a cultura, a atitude, o contexto. Eu fiquei muito feliz quando o professor Miguel falou a palavra caráter, que é a mesma palavra que eu estou usando aqui e que é uma palavra meio pesada, entende? A gente está querendo que a criança não só saiba, como saiba usar e como use isso que ela está aprendendo para florescer como pessoa, mas também para contribuir para a sociedade. Então, aqui eu queria insistir nisso. Competência significa resolver problema. Você é competente em quê? Tá? Então, nós vamos falar de competências na educação básica, mas sempre que eu falar de competência, vocês vão perguntar quais conhecimentos, quais habilidades e em qual contexto. Eu vou elaborar isso, então, para a competência leitora. Perceba que eu coloquei a palavra competência leitora. Às vezes você vê falando de compreensão leitora. Perfeito. Mas eu estou colocando a palavra competência porque eu acabei de dizer, olha, na educação básica hoje, a gente não quer, como eu tive lá no interior de Minas, aqui no interior de Minas, uma educação que eu falo que era quase contemplativa. Entende? O mundo não existia. O mundo da escola era um mundo ali das contas matemáticas, dos textos de leitura, autocentrados neles mesmos. Agora a gente fala, eu aprendo para a vida. Leem comigo. A competência leitora consiste na capacidade de compreender, usar, avaliar, refletir e envolver-se com textos. Para quê?
a fim de alcançar um objetivo, desenvolver o seu conhecimento e seu potencial e participar da sociedade. Percebam como que agora a leitura ela está colocada para tudo que você vai fazer na vida. Olha a palavra objetivo. Independente do que você for fazer, você terá que ler. Independente do que você for aprender, você terá que ler. E, com isso, você vai desenvolver o potencial. Então, leitura é para a vida. Olha, eu vou voltar nesse esquema para chamar a atenção de vocês, que eu botei a vida aqui e botei a escola aqui. Então, nós estamos falando de uma coisa essencial, competência leitora. Eu disse, competência envolve 3 coisas. Eu vou repetir. Competência envolve conhecimentos, habilidades e leitura. Gente, é muito ruim que o Brasil tenha sumido com a palavra conhecimentos. Isso só acontece no Brasil. Desculpa, eu vou falar uma palavra em inglês, mas quando a gente busca essa discussão, em inglês aparece knowledge, conhecimentos, e skill, habilidade. Então, o conhecimento está no centro, ele é um dos elementos essenciais. Quais são os conhecimentos da compreensão leitora? Eu estou apresentando esse infográfico, que é um infográfico muito interessante. Quais são, aqui, conhecimentos? O que você precisa para ter uma leitura competente? Você aprendeu a competência e a escrita competente. Você precisa de 2 grandes coisas. Você precisa da alfabetização, tá? E o que é a alfabetização? É a consciência fonológica, consciência gráfica, fonêmica, leitura e escrita de palavras. Eu não vou desenvolver isso, mas aqui está muito claro. Olha, a criança precisa ter instrução explícita de consciência fonológica, desenvolver a consciência gráfica fonêmica, porque isso é base. Mas não é só isso que ela precisa aprender. Ela precisa aprender vocabulário, ela precisa aprender estrutura linguística da frase, do texto, ela precisa conhecer a estrutura, os gêneros, etc., etc., e, principalmente, ela tem que ter conhecimento prévio. Entenda, quando essas coisas aqui e isso, elas se juntam para formar a leitura competente. Eu quero insistir aqui, gente, eu vou voltar na minha definição de competência. Eu estou falando só do conhecimento, tá? Mas o conhecimento ele é essencial. E no caso da competência leitora, o conhecimento tem 2 dimensões, tá? A minha referência nessas discussões é a minha colega aqui da UFMG, a professora Magda Soares. Ela tem uma vida dedicada à leitura e, nos últimos anos, à alfabetização. Então, eu sou muito influenciado pela maneira dela de pensar. Mas eu tive, como o Fábio disse, também muito envolvido com a BNCC. Então, a BNCC ela é muito clara. A ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização. O que é a alfabetização? De modo que garanta aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética. Né? Vocês que são alfabetizadoras, esse é um termo que faz sentido para todo mundo. Quer dizer, a gente aprende que o que a gente fala pode ser escrito com o nosso alfabeto. Entretanto, não é apenas isso. É também a compreensão leitora e a escrita de textos, com complexidade adequada à faixa etária dos estudantes. E depois a parte da matemática. Eu queria chamar a atenção. Então, a criança está pronta quando ela é capaz de escrever e de compreender textos com a complexidade adequada. Eu vou voltar nisso mais à frente. Eu falo, será que os textos de Rio Verde estão com a complexidade adequada ou estão mais fáceis do que deveriam ser? Bem, eu falei que a competência tem 3 dimensões. A primeira dimensão são os conhecimentos. Quais são as habilidades da leitura? Aqui também é uma coisa muito bem estabelecida. As habilidades de leitura são integrar e interpretar, localizar e recuperar, integrar, interpretar, refletir e analisar. O que eu estou chamando de habilidades de leitura? Quando eu leio, quando eu faço uma questão de leitura, eu posso fazer uma questão de localizar, ou uma questão de integrar,
ou uma questão de refletir. Agora, deixa eu sair da prova e ir para a vida. Às vezes você lê para quê? Simplesmente para pegar informação. Você tem o manual da máquina que você vai operar. Então, você lê o manual para retirar uma informação. Agora ele vai te dizer algo em como cuidados que você deve ter ao usar aquele equipamento. Agora já não é simplesmente uma informação, você tem que juntar informações, você tem que integrar. E depois você vai ter que refletir e analisar como que essa máquina poderia ser melhor. Então, habilidades de leitura, tá? E, finalmente, a terceira dimensão, que é a dimensão dos valores, da cultura, e eu repeti cultura aqui indevidamente. Voltando aqui, eu queria sempre que vocês lembrassem, portanto, que competência tem essas três dimensões. Então, competência, o que é, gente? Mobilização, tá? Eu gosto muito pouco quando as pessoas falam competências e habilidades. Está faltando conhecimento, está faltando caráter. Então, caráter no sentido do que não é só conhecimento e só habilidade, colocar isso na vida. Então, isso é a compreensão leitora, isso são as referências, e eu agora posso passar para desculpa, eu estava falando da terceira dimensão das atitudes. Como é que isso se concretiza? Você vai definir quais textos que você usa. Então, quando eu for selecionar texto, eu vou dizer, será que esse texto ajuda o meu estudante a se preparar para a vida? Quer dizer, eu não posso... Imagina, o professor Miguel é o secretário de Rio Verde. Aqui falando de longe, Miguel, você gerencia quais textos as crianças vão ler. Então, é lógico que você, se pudesse, fala, eu quero dar para minhas crianças sucesso acadêmico. Tá? Mas eu também quero dar cultura. Quer dizer, qual é a cultura de Rio Verde? Isso tinha que estar na escola. Deixa eu pegar só um aspecto que tem a ver com a gente. Rio Verde tem várias cachoeiras. Quer dizer, será que as cachoeiras, em algum momento, elas frequentam os textos que estão na rede? Devia frequentar, em algum momento. E a análise crítica da realidade. Nós, como o professor Miguel falou, nós estamos num momento complicado, que é o momento da pandemia, e isso tem que afetar. Fábio, alguma pergunta? Você quer fazer um comentário nesse momento? Que eu vou vou para o segundo tema. Professor, não, o senhor pode continuar aí a apresentação. Nós estamos acompanhando aqui o chat, né, dos nossos internautas. E assim que surgir alguma coisa mais pontual, algum questionamento, eu faço a interrupção aqui do senhor, tá certo? É que nós perdemos a sua primeira parte. Perdão, professor, não... Só ele que perdeu, professor. Como que é, Dito? Só saiu no YouTube, não saiu para ele. Professor, saiu no YouTube, tá? A sua voz saiu no YouTube e não saiu para ele. Ah, tá, professor, é porque a minha voz, ela saiu no YouTube e só não saiu para o senhor, tá bom? Mas você estava falando... Nós estamos aqui acompanhando o chat, né, os nossos internautas, e por enquanto não tem nenhuma pergunta pontual. Tá ótimo. O senhor pode conduzir a apresentação. Muito obrigado. Então, gente, eu falei essa primeira parte, eu falei de uma coisa teórica, vocês vão lembrar, eu falei de competência, falei de compreensão leitora e disse o quê? Que vocês têm que estar atentos. O que são os conhecimentos, quais são as habilidades, qual é o contexto, a cultura, as atitudes. Agora eu vou falar de avaliação. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que na avaliação a gente tem duas dimensões. Eu tenho a avaliação para a aprendizagem e a avaliação da aprendizagem. Por isso é que eu enfatizei o para e o da. A primeira é formativa e a segunda é somativa. Tá? Esclarecendo, então, alguma coisa. Primeiro, não existe uma dicotomia. Eu quero uma e não a outra. São as duas. A formativa está mais na sala de aula, a somativa está mais na rede. E essa palavra somativa, de onde que veio isso? Olha na palavra soma. Eu não sei se aí em Rio Verde, em Goiás, vocês falam, mas aqui em Minas a gente falava muito isso. Soma minha conta. Quer dizer, acabou, eu vou embora. Soma minha conta. Essa é a ideia
da somativa, né? E, naturalmente, a formativa. Pois bem, como que você avalia? A primeira coisa é você saber o que vai ser avaliado. Tá? E aqui, gente, você avalia os seus objetivos de aprendizagem. Tá? Agora, estes objetivos, eles se concretizam em metas de aprendizagem. Entende, gente? Eu queria chamar a atenção da palavra meta aqui. Eu tinha um pouco de birra dessa palavra, porque nem tudo que é... A educação, ela é diferente. Eu não posso trazer a forma de administrar uma lanchonete para a educação, né? E, às vezes, a palavra meta aparece muito nesse contexto. E quando a professora Magda utilizou a palavra meta, eu fui me acostumando com isso. Mas ela tem um poder muito grande. Onde que eu quero chegar? Tá? Então, a meta, eu quero chegar aonde? E qual é a evidência? Lembra que eu falei da avaliação que você aprendeu. Tá? Então, eu preciso saber onde eu quero chegar e ter as evidências. Aqui, eu dou um exemplo do livro da Magda, que isso existe aí em Rio Verde, de alguma maneira. Quer dizer, quais são as metas aqui da alfabetização? Olha aqui escrito, habilidades e conhecimentos. Quer dizer, quais são as habilidades e conhecimentos que definem para a rede municipal o que é a apropriação do sistema alfabético de escrita. Isso daqui é muito importante para quem está na gestão. Você não precisa saber tudo isso, a professora alfabetizadora, sim, mas você tem que saber que existem as metas. Tá? Identificar letras maiúsculas de imprensa em palavras ouvindo o seu nome. Olha, isso é uma meta da pré-escola. Tá? Escrever letras minúsculas é uma meta nessa do primeiro ano. Não estou dizendo que tem que ser assim em Rio Verde. Isso aqui é a proposta dessa autora, uma pessoa importante. Mas o que eu chamo a atenção aqui? Que a alfabetização começa na pré-escola. Eu sei que isso é um pouco polêmico no Brasil, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a alfabetização tem que começar aqui e tem que crescer. Agora nós estamos dizendo que no fim do segundo ano a criança tem que terminar de aprender a ler, para começar a ler para aprender. Mas ela vai fazer isso quando tiver metas muito bem definidas. Tá? Então, se eu chegasse, professora Carmen, aí em Rio Verde, eu iria perguntar quais são as metas de aprendizado da pré-escola do primeiro ano, aqui no caso de leitura, escrita, mas também em matemática. Eu preciso elaborar isso um pouquinho. E aqui o meu exemplo é na BNCC. O que infelizmente ocorreu na BNCC? Às vezes as pessoas não entenderam. A BNCC não é um documento pedagógico, ele é um documento normativo. Qual que é a diferença? O documento pedagógico ele tem que usar uma linguagem mais pedagógica. O documento normativo não tem esse compromisso. Então, entre aspas, a habilidade da BNCC, frequentemente, ela é um texto, entende? É um texto que, muito frequentemente, nem todo mundo entende de forma clara. Então, a BNCC, você precisa, ela precisa ser, vamos dizer, traduzida em comandos pedagógicos. Eu não vou contar, mas isso aqui foi uma experiência que eu fiz com um conjunto de professoras, onde a gente olhou isso que estava aqui e nós perguntamos, o que está aqui? Identificar a função social de textos. Aí ela vai dizer quais textos que circulam, papapá, papapá, papapá. Então, para mim, foi muito claro, olha, nós precisamos, o comando pedagógico é atribuir um propósito comunicativo ao texto. Por que eu enfatizei texto? Eu já falei isso lá anteriormente. Olha, a escolha do texto é algo fundamental, entende? Não adianta eu falar que são só esses aqui, porque você escreve que são esses e isso aqui não está muito claro, né? Por exemplo, o exemplo que eu coloquei das cachoeiras. Casa, rua, comunidade, escola. Puxa, está faltando cultura aqui, né? Então, o que a gente faz na definição pedagógica? Eu digo, uma coisa é a meta, outra coisa é a referência ao texto. Escolher o texto é tão fundamental que eu não vou tentar, no texto da meta, já dizer como escolher o texto.
Então, eu tenho um artigo, eu vou dar essas referências, onde eu elaboro isso, né? Que a BNCC precisa ganhar concretude pedagógica. Ela não tem concretude pedagógica. Quer dizer, é muito comum a pessoa falar, nós sabemos o que nós vamos fazer. E aí dá um comando como esse. Diferentes pessoas entendem esse comando de forma diferente. É impossível caminhar desse jeito. Então, eu queria que a rede soubesse dar resposta para isso. Quais questões são adequadas para verificar se as metas de aprendizagem foram atendidas? Gente, veja se eu me comunico com você. Quais questões? A criança, ela aprende aquilo que ela é demandada, primeiro. Então, a tarefa, a questão, a atividade é muito importante. Então, quando a gente dá um para casa, a gente dá uma atividade, no caso que eu estou me concentrando em leitura, você dá um texto. A escolha desse texto e das perguntas é muito importante. Eu vou voltar várias vezes nisso na medida que eu caminhar, tá? Então, quais questões são adequadas? E elas geram evidências sólidas. A palavra evidência. Quer dizer, eu tenho certeza que o meu aluno aprendeu? Entende? Se eu tenho certeza, ele tem que ler aquele texto que eu escolhi e responder as perguntas que foram boas, a minha proposta considera adequadas para que eu possa concluir se a criança aprendeu ou não. Então, questões, evidências. Eu preciso agora apresentar esse modelo para vocês para dizer quais perguntas que você deve fazer. Então, a primeira pergunta, que é uma pergunta, o infográfico aqui é muito bom, isolada, tá? Você faz uma pergunta que tem uma característica muito específica, né? Como aquela que eu mostrei lá da alfabetização. Verificar se duas palavras rimam. Isso é importante, mas é só o princípio. Num segundo momento, você vai fazer uma pergunta que junta vários fatos, vários conceitos. Mas num terceiro momento, você tem que fazer uma pergunta onde esses fatos e conceitos estão relacionados. E, finalmente, você vai fazer uma pergunta onde isso é extrapolado. Então, no texto, você não pode fazer perguntas só desse tipo, nem desse tipo. Lembra que eu disse, para que leitura? É para usar, e depois ele fala, para você florescer. Quer dizer, eu leio não é só para informação isolada. Agora, se a sua atividade nunca faz perguntas desses outros tipos, a criança não aprende. Então, aqui eu estou dizendo, gente, é muito importante fazer boas perguntas, escolher bons textos. Agora, será que nas atividades que a rede usa tem questões relacionais? Tem questões desse tipo? Então, é uma pergunta que eu vou deixar, mas eu vou voltar em seguida para isso. Eu vou passar rapidamente por esse exemplo. Quando eu estava no INEP, aconteceu a Avaliação Nacional da Alfabetização e, bem, tem uma matriz. Eu sublinhei aqui na matriz a palavra texto. Reconhecer a finalidade do texto, explícita em texto, compreender o sentido da palavra em texto. Ou seja, escolher o texto é fundamental. Agora, imagine se você sempre escolhe textos de pouca complexidade. A criança não aprende do jeito que ela precisa aprender para aquelas duas coisas, para florescer e para participar da sociedade, se inserir, ter bom emprego, contribuir. Então, texto é importante. Tá? Tem muitas discussões aqui, eu tenho dificuldades com essa matriz, eu não sei se ela é suficientemente clara para aquilo que a gente precisa. Não dá para falar, mas entenda, a matriz de avaliação ela não pode ser reduzida simplesmente a esses comandos. Pois bem, agora você tem... na Ana tinha perguntas como essa. Essa é uma pergunta que está associada com ler palavras com estrutura canônica. Não tem nada de errado isso. Tem tudo de errado se você só tem esse tipo de questão. Bem,
Agora aqui começa a entrar no que eu queria comentar. Isso foi um teste feito no 3º ano. A criança está fazendo 9 anos. Eu falei tanto na palavra texto, tá? A palavra texto aqui. E agora, esse é um texto muito pequeno. Entende? Quantas palavras esse texto tem? 20 e poucas palavras. Claro, o tamanho não é documento, mas é algo. Um texto deste tamanho, ele é um texto. Será que essa é a complexidade para uma criança do 3º ano? A outra coisa aqui é a pergunta: quando ia acontecer a festa no céu? A resposta está aqui na segunda palavra. Ou seja, eu gostaria que a rede, ao olhar uma questão como essa, ela se perguntasse: será que é isso que nós queremos que a criança que está no nosso sistema leia? Agora, eu não estou sonhando, gente, que vocês recebam isso de fora. Eu estou sonhando que vocês construam isso. Tá? Eu tenho 2 dificuldades aqui. Eu tenho dificuldade com este texto, não o texto em si, mas o tamanho, e eu tenho muita dificuldade com apenas utilizar questão de múltipla escolha. Né? Eu vou deixar a referência com o Fábio. Recentemente, eu me manifestei o meu desconforto numa avaliação que está sendo sugerida para o Brasil inteiro e que só tem questão de múltipla escolha. Gente, a vida não é constituída de questões de múltipla escolha. Você precisa de ler para fazer coisas e não escolher resultado. O que a Ana tinha de muito importante? Produção escrita. Entende? Então, tá aqui, você vai olhar, essa é uma criança de 2º ano, dá um pouco de preocupação, é um resultado, quem já passou, quer dizer, vocês todas que estão alfabetizando, sabem perfeitamente que a criança tem um momento de desenvolvimento dela, que ela está no processo, ela ainda não está completamente alfabética, mas ela já está aqui com os fonemas se configurando. Mas o mais importante foi que a Ana tinha uma pequena redação. E aí talvez vocês não estejam vendo, mas essa criança aqui, ela não escreveu nada. Quer dizer, o que ela escreveu aqui são palavras, nem palavras exatamente. Mas então, o teste da Ana foi muito importante, porque tinha leitura puxada para baixo, mas ele tinha escrita. Né? Um teste sem... Aqui está outro de escrito. Um teste sem escrito é muito ruim, antes de passar para o internacional. O que eu estou querendo dizer para vocês? Metas, claramente metas. Concretização da meta. Se for leitura, você vai dizer qual texto a criança em Rio Verde deve ler. Então, eu estou dizendo, esse texto deve tratar da criança para o sucesso dela, ela deve tratar da criança no contexto dela, não é isso? Ela vive num lugar, não só, é claro, nós somos goianos, mineiros, mas nós somos brasileiros, mas o conhecimento do seu lugar faz parte. E, finalmente, participar. Então, texto importante, perguntas importantes. Pois bem, esse exame é um exame internacional que o Brasil começou a participar. No fim do ano já foi aplicado numa amostra de escolas brasileiras, eu não sei se alguma de Goiás, ou mesmo aí da cidade, foi escolhida, e isso vai mexer com a gente, porque é um teste para o 4º ano. O nosso SAEB é para o 5º, o PIOS é para o 4º ano. Qual é a diferença? É um teste, pessoalmente, eu gosto muito. Por quê? São só 2 textos, 15 perguntas para cada texto. Mas tem perguntas abertas. Ou seja, você pergunta à criança, leia o texto e me responda algo. Quer dizer, e aí, o texto do PIOS, ele é muito mais exigente. Para vocês terem ideia, ele é para o 4º ano e os textos que ele usa são 4 vezes maiores do que tipicamente do que os textos que nós estamos usando no 5º ano. Então, qual é o sentimento que eu tenho? Nós estamos puxando o nosso estudante para baixo. Claro que o bom estudante aqui brasileiro, em qualquer lugar, se dermos a oportunidade para ele, ele vai ler muito bem, ele vai ler textos desafiadores.
Agora, se eu nunca dei a ele a chance de florescer, ele não vai florescer. Tá? Então, esse é o Pius, ele está chegando, nós precisamos sair. De novo, esse é um artigo que eu escrevi no meu LinkedIn, onde eu estou. São artigos pequenininhos, aqui não é artigo acadêmico, mas que, eventualmente, algum de vocês pode estar interessado em olhar mais os detalhes de como fazer. Eu vou pedir ajuda depois do Fábio para poder divulgar isso entre vocês. Com isso, eu terminei a segunda parte. Quer fazer algum comentário, Fábio? Ou algum de vocês quer fazer alguma pergunta? Nós estamos aqui com muitos registros já, muitas participações no nosso chat, né? Eu gostaria sim já de fazer porque o senhor está fazendo uma apresentação em blocos, então eu acho que esse é o momento aqui da gente fazer uma pequena pausa para essa análise, né? Nós temos o professor Leonardo, já agradecer a participação dele aqui na rede também, né? O professor Leonardo, ele é diretor, ele é doutor na área, né, de linguística, e ele traz um questionamento aqui sobre um apontamento de Bakhtin, quando Bakhtin diz que a apropriação, né, da leitura, ela vem por meio dos discursos dos outros, né? Então, de outras pessoas, desse ciclo social de convivência. E a pergunta dele é quais os caminhos e investimentos são necessários para que a gente possa, então, consolidar essa prática na rede, né? Fortalecer no sentido estrutural. O professor Leonardo, primeiro, muito obrigado pela pergunta, e a sua pergunta ela é importante. Eu não tenho nada contra. Bakhtin é sempre o autor que a gente cita quando nós estamos falando dos gêneros, né? Ninguém tem nada contra isso. Eu estou só acrescentando a complexidade aos gêneros. Quer dizer, um bilhete, uma crônica, pode ser muito simples ou pode ser muito mais complexo. Então, a gente não pode simplesmente reduzir a diversidade textual que o estudante precisa ter a uma diversidade de gênero. Eu preciso acrescentar a diversidade no que eu estou falando da complexidade. O que é complexidade? Qual é a estrutura sintática? A estrutura vocabular, entende? A própria temática. É toda uma literatura aí. Mas é só para dizer que no conjunto dos textos oferecidos para a criança, isso é algo que a rede precisa gerir. Então, imagina, vocês estão começando o ano. Então, um desafio que eu colocaria para vocês seria quais são os textos que a criança, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, terá lido ao fim do ano. Será que esses textos eles estão equilibrados? Será que eu tenho heterogeneidade, diversidade, complexidade adequada? Quer dizer, é como a gente faz em qualquer área, né? Eu tenho que ter metas. Aqui eu tenho que ter metas de cobertura. Eu tenho que ter metas para expandir o conhecimento da criança. Então, eu não estou falando, gente, nada que isso aqui não tem nenhuma tecnologia nova. Eu estou apenas chamando a atenção de que nós precisamos trazer para a rotina da nossa avaliação algo que o mundo está fazendo, né? Que é trazer os textos da vida para dentro da escola. Eu vou agora, gente, fazer a terceira parte da minha apresentação, e aqui eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, que eu vou dar um exemplo, tá? E, não dá para o exemplo ser um exemplo completo, mas é um pouco o sonho que eu teria. Eu falei muito de texto, falei muito de pergunta. Eu poderia, por vocês que ensinam matemática, estar fazendo isso exatamente do mesmo jeito na matemática. Quais são os problemas que eu esperaria que, ao fim do ano, a criança aprendesse e fosse capaz de fazer? Então, o planejamento pedagógico, deixa eu sintetizar desse jeito, Fábio. Planejamento pedagógico é planejamento do que a criança vai aprender e saber fazer. Saber fazer. Eu aprendo o que eu faço, entende? Mais do que a professora me diz, o professor me ensina, tá? Então, eu vou para o meu exemplo. Mas antes, eu queria chamar a atenção da avaliação formativa. A avaliação formativa agora é a síntese do que eu falei antes.
Primeiro, nós temos que entender as metas, compreender e introjetar as metas. Gente, isso é tão importante. Na reunião pedagógica, a gente pega aquela lista de metas e nós vamos discutir se a gente entendeu bem como que uma pessoa entendeu, como que o outro entendeu. Eu vou rapidamente voltar naquela pedacinho só para insistir nesse ponto. Eu tô dizendo isso aqui, gente. Desculpa agora sim, essas habilidades, isso aqui tem que ser objeto da reunião pedagógica. Como que você entende isso? Como é que eu fiz? Então, a avaliação formativa é a primeira etapa, conhecer as metas. Segunda etapa, preparar as tarefas, a sua discussão, as atividades. Quer dizer, não é qualquer tarefa que serve para qualquer meta. E, finalmente, fazer a devolutiva. Depois que a criança respondeu o texto, fazer devolutiva para ela. Gente, as nossas escolas ainda não têm as condições para fazer devolutiva. O professor Fábio, antes do início, eles estavam aí com um problema, ele falou, tem uma devolutiva. Eu adorei, Fábio, que você estava usando a mesma palavra. Devolutiva é essencial, entende? E essa palavra tinha que frequentar mais o nosso vocabulário. Então, o que é a avaliação formativa? Introjetar as metas, desenvolver as tarefas, as questões, os alunos respondem e eu faço devolutivo. Só que tem uma coisa, a avaliação formativa não é só professor-aluno, é aluno-aluno, os alunos podem se ajudar, né? Você pode devolver o texto, pedir para juntos eles produzirem uma nova resposta e chamar a atenção. Cada estudante também é responsável, né? Quer dizer, o aluno, por isso que as famílias são tão importantes, né? Se o estudante não se percebe como importância pelo seu próprio aprendizado, dificilmente ele vai caminhar. Então, tem 1000 coisas, horas que a gente podia falar sobre avaliação formativa. Então, nada contra a avaliação somativa, mas essa daqui é o que vai transformar, né? Eu, quando fiquei no INEP, eu fiz um pouco de esforço para que a nossa avaliação do SAEB pudesse ser utilizada de forma formativa. Eu não consegui convencer as pessoas que estão muito envolvidas na medida, né? Vocês têm que entender isso. A nossa avaliação no Brasil, ela está com esse problema. Ela está centrada demais na medida e pouco no aprendizado. Bem, agora eu vou para o meu exemplo, de novo, pedindo um pouco a paciência de vocês. Nós temos ainda aqui uns minutos. Eu falei tanto em texto, e aí eu me pergunto, qual texto vocês vão escolher? Então, esse texto aqui foi escolhido por uma colega minha, pensando num 5º ano. Tá? Eu não sei se caberia o 5º ano. Tá? Então, é um texto que veio da Ciência Hoje, portanto, é de uma fonte adequada. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Imagine como seria estar infiltrado no meio de uma colônia de pinguins. Demais, não é? Pois sabe que isso que faz um robô criado pelo ecofisiologista Yvon Lemarre, da Universidade de Estrasburgo, na França. Disfarçado de pinguim, o papel do robô é monitorar um grupo de pinguins imperadores em Terra Adélia, uma região da Antártica. Eu gosto que fala Adélia, porque minha mãe chamava Adélia, né, a dona Lili. Está aqui o primeiro parágrafo. Por que eu li o primeiro parágrafo? Quando a gente vai fazer uma pergunta sobre o texto, a primeira pergunta é você pensar quanto tempo a criança vai gastar para ler esse texto. Tá? A gente precisa de fluência. Testes de fluência, são fundamentais nesse processo. Lembra que eu estava falando da criação da base. Bem, mas o que eu queria? Esse é um texto. Nós vamos discutir a adequação desse texto. Se ele é complexo, qual que é o gênero, o que ele atende, etc, etc. Aí depois nós vamos fazer perguntas sobre esse texto. E isso aqui que eu queria elaborar. Então, a avaliação formativa, você tem que pegar o texto e agora desenvolver uma pergunta. Tá? Aqui a minha colega fez essa pergunta. O que faz o robô criado pelo ecofisiologista Yvon Lemarre? Esta pergunta
ela me dá uma evidência de quê? De localizar uma informação explícita no texto. Entenda o seguinte, gente, eu falei lá atrás das habilidades. Então, eu estou aqui dizendo, essa pergunta, ela toca a habilidade. Eu vou falar da resposta em seguida. Deixa eu olhar uma próxima pergunta, que é, por que Yvon criou esse robô? Esta pergunta já é uma pergunta de determinar causa e consequência. E agora eu vou para a terceira pergunta, que é por que é importante fazer o monitoramento de pinguins? Essa já é avaliar um texto de forma crítica. Por que eu passei as 3 perguntas? Porque todo texto você tem que fazer a pergunta do primeiro nível, do segundo nível, do terceiro nível. Lembra daquele infográfico que eu fiz? Você não pode fazer pergunta só de um tipo. Você tem que fazer pergunta. Todo texto te dá condições de fazer perguntas dos vários níveis. É claro que um texto super reduzido, às vezes você não consegue. Mas aí eu volto na questão da gestão. Vocês estão no início do semestre. Será que os textos que eu vou escolher me permitem colocar o estudante diante dos desafios, das complexidades das perguntas? Mas agora eu preciso voltar na primeira e dizer, olha, essa foi a pergunta. Na preparação, você tem que ter uma resposta. Né? Na nosso grupo aqui, quando a gente, entre nós, entre os professores, eu trabalho naturalmente com um conjunto de professoras e professores de letras. Né? Vocês viram quando o Fábio leu o meu mini currículo, eu venho da área da medida. Mas nós aprendemos que escrever a resposta é muito importante para a gente saber se a pergunta está bem feita. E localizar é muito importante para a gente não ficar numa coisa só. O que nós aprendemos? Que a evidência, localizar a informação explícita, nós precisamos saber o que isso significa. Então, nós desenvolvemos entre nós um verbete. Então, localizar a informação explícita. Lembra que eu falei que a gente vai discutir isso na nossa reunião pedagógica? Então, aos poucos, a gente foi criando isso. O que é localizar a informação explícita? É sublinhar, circular, reescrever expressões ou frases de um texto, retomar o texto para uma informação-chave, clara e evidência. Essa evidência demanda estratégia leitora de desconsiderar informações relevantes para localizar itens expressos na superfície textual. Ou seja, nós temos entre nós um verbete para isso. Quer dizer, não é, quando alguém faz uma pergunta de localizar a informação, ela vai no âmago do que significa isso. Mas eu queria chamar a atenção de vocês da devolutiva. A criança me respondeu. Agora eu vou pegar a resposta dela e dizer em qual nível a pergunta está. Gente, aqui, entendo o que eu estou sonhando. Que eu vou pegar, olha, fulano, a sua resposta não caracteriza uma resposta adequada. Ela caracteriza uma resposta parcialmente. Olha, que legal, a sua resposta ela está completamente desenvolvida. Eu falei avaliação formativa. Eu não estou interessado que o aluno X é melhor do que esse que está na minha frente. A gente nunca, numa avaliação formativa, vai dizer, nossa, Helena, você foi a melhor da turma. Por que isso não interessa? Porque a Helena, sendo a melhor da turma, também precisa melhorar. Às vezes, diante de um desafio. Quer dizer, o que é a avaliação formativa? Eu tenho que pegar a criança onde ela está e empurrar para frente. Né? É claro que eu não gostaria, na minha turma, de ter muita gente não desenvolvido. Então, é isso que eu disse o desafio que eu queria colocar para essa rede. Entende? Aumentar a complexidade, a heterogeneidade, o tamanho dos textos. Garantir que a criança resolva questões de vários níveis de complexidade e que ela tenha feedback. As nossas escolas
tipicamente têm dificuldade com isso. A tecnologia pode nos ajudar, mas ainda não está nos ajudando. Não vale, gente, ficar dizendo que estamos bem, porque nossos alunos respondem a perguntas de múltipla escolha, que são todas daquele nível inicial. Eu vou terminar com isso, mas antes, mostrando isso aqui, desculpa a qualidade do slide, mas é um exemplo de Lagoa Santa, que é uma cidade aqui da metropolitana de Belo Horizonte, onde a professora Magda trabalha. Essa é uma síntese do que eles fazem. Você tem aqui as questões, eles fazem esse teste a cada 4 vezes ao ano. Aqui você tem o nome dos estudantes e você tem as respostas dos estudantes. O que eu queria chamar a atenção de vocês? Olhem as perguntas de leitura, compreensão e interpretação de texto. Você tem 2 crianças aqui que estão com problema, mas a maior parte dos problemas estão nas perguntas que são mais complexas. Nas perguntas lá de estrutura da alfabetização, nesse momento, é uma turma do primeiro ano, elas já estão com o conhecimento sistematizado. Então, isso daqui é uma síntese que está no meio da formativa e da somativa. Quer dizer, eu gostaria que toda escola, ao fazer a sua avaliação, ela pudesse sentar e olhar, nossa, em relação à consciência grafofonêmica, eu tenho 4 perguntas. Os nossos alunos estão como? Em relação à leitura, eu tive 2 textos. Como que os nossos alunos estão? Então, isso aqui é a avaliação formativa, não só dos estudantes, mas também das professoras do processo pedagógico. E eu termino com essa ideia, que é uma ideia um pouco dura. Eu disse, perguntas têm que ser desse tipo, uniestrutural, desse tipo, multiestrutural, relacional. Tem uma pesquisa feita aqui numa universidade de Ouro Preto, do lado de Belo Horizonte, em que a aluna pegou os testes do SAEB. Foi de matemática. E a conclusão dela é aterradora. Todas as questões do SAEB são uniestruturais. Então, nós estamos comemorando sucesso com uma evidência muito baixa. Está na hora da gente mudar isso. Está na hora da gente comemorar, eu sei que Rio Verde tem condição de fazer isso, sucesso, mas que a gente deu chance da criança me mostrar que aprendeu e é capaz de utilizar.